Bom, então, eh, como eu não vou ter aula com vocês essa semana por questões de horário, eu decidi gravar essa aula que vai ser uma aula extra, com o título sendo uma provocação, né? Por que que nós acreditamos em átomos? Bom, isso parece uma pergunta um pouco estranha, acreditar. É, porque você não vê um átomo no dia a dia, né? E na verdade você não vê átomo nenhum com o seu olho, sempre você precisa do intermédio de alguma coisa. A informação nunca é direta, nem que seja pelo intermediário de um instrumento. Enfim, eu vou percorrer aqui o mesmo caminho que foi feito ao longo da história. É, Depois vieram outros experimentos, o experimento de Rutherford, por exemplo, mas eu vou tentar percorrer a história do desenvolvimento desse conceito e mostrar que não é algo nada trivial, né? Bom, aqui fica uma provocação, né, que é atribuída a Próculo, que quando Ptolomeu pergunta a Euclides se existia um caminho mais curto que os elementos. Elementos eu já contei para vocês, deixei no Drive, que é provavelmente o livro mais importante já escrito pelo homem. Ele que cria, ele é o primeiro, né, a ter sucesso numa formalização dedutiva da matemática. E isso se preservou para a história, né? Muito do que a gente faz de matemática hoje é atribuído a Euclides, né? Ao livro dele Os Elementos. Então, aqui essa citação, para quem não entendeu, é, é que, na verdade, não tem atalhos no aprendizado. As coisas, se você quer ter um real entendimento das coisas, é um caminho penoso que você tem que seguir. É um caminho lento, um caminho tortuoso, mas é assim mesmo. Não existem atalhos para aprender, não existem musiquinhas, não existem nada, não existe decorar as coisas. Existe você realmente entender e ter um real domínio daquilo. Então fica aí, além da provocação da aula, fica essa como também provocação para vocês. Bom, aqui eu já falei, né? Você já viu um átomo? Eu acho difícil, né? Se você tivesse sóbrio e tal, de ver realmente um átomo isolado, que eu digo. Enfim, quem garante que eles existem, né? Que tipo de evidência poderia justificar a existência de um átomo que não vemos diretamente? Vou tentar fazer esse caminho com vocês. É, Então, o que que. Calma que depois eu falo disso. Então, o caminho vai ser mais ou menos esse. A gente vai. Na verdade, aqui eu esqueci de colocar os gregos aqui, o Demócrito. Discutir um pouquinho do porquê que o Demócrito fez a teoria que fez, né? Aí a gente vai dar um pulo aí de um tempo, vai para química, depois a gente vai para o desenvolvimento das noções, né, de pressão, calor, a equação geral dos gases ideais. E depois a gente vai para o movimento browniano, que de fato, junto com o movimento browniano, que o Einstein vai conseguir dar uma explicação muito engenhosa em 1905, num dos 4 artigos dele, e depois Jean Perrin, poucos anos depois, vai conseguir de fato conseguir, a partir dessa modelagem que o Einstein fez, chegar em um valor bastante satisfatório para o número de Avogadro. Então, vamos lá. Na Grécia Antiga, vocês já devem ter ouvido falar que teve o Demócrito. Cadê? Demócrito e Leucíptes, que eles criaram a ideia do átomo. Mas isso não vem do nada, né?
o Demócrito, para quem não sabe, ele viveu mais ou menos nesse período aqui. E tem uma outra figura que é muito negligenciada. Platão atribuiu um diálogo só para ele, né? O diálogo de Parmênides, que é o próprio Parmênides, que viveu pouco tempo antes, né, do Demócrito. Se vocês podem ver, o Demócrito é mais novo que o Parmênides. Portanto, eu não sou historiador da filosofia, mas eu imagino que eles tiveram algum nível de, que o Demócrito, para criar o que ele criou, ele teve algum nível de contato, pelo menos com alguma ideia do Parmênides. Ele deve ter ouvido falar de alguma coisa, porque como explicar a mudança sem admitir que as coisas nascem do nada? Porque se vocês lembrarem do Parmênides, uma das teses dele é que o que é e o que não é não é. Claro que pode ser falado de várias formas isso, mas basicamente um dos jeitos de falar é esse. E como explicar a permanência, o que é fundamental simplesmente deixa de existir, e a mudança. Então, eu acredito que o Demócrito nasce nesse meio, né, com esse questionamento, e ele vai tentar dar a resposta dele, né? Que na verdade existe sim a permanência, são átomos, são, são unidades fundamentais. Há o vazio, que evidentemente é a condição de movimento, porque se tudo fosse preenchido não poderia haver o movimento. E a mudança é simplesmente o rearranjo dessas coisas que são permanentes, os átomos. É... Tá, é uma explicação, mas e daí? Isso não é ciência ainda. O que que eles era um, o que que ele ambicionava explicar, né? Ele ambicionava explicar tudo a partir desse fenômeno muito simples do rearranjo de coisas elementares, então explicar o complexo pelo simples. Ele dispensa a parte da teleologia. Teleologia é as coisas caminham para um fim, tá? E, enfim, mas aí fica o questionamento, né? Como, por que escolher essa ou outra ontologia, né? Explicação ontológica. Ontologia é explicação totalizante, né? Por que escolher essa e não a do Parmênides, por exemplo, ou a de outro filósofo? E por que que não era ciência, como foi a pergunta que eu fiz anteriormente? Porque não tinha uma operação, não tinha um procedimento que identificava e contava os átomos. Isso daqui vai ser muito importante porque isso vai dar origem ao o número. Um dos jeitos que a gente tem de contar átomo hoje é a partir do número de Avogadro. E esse vai ser um. Vocês vão reparar ao longo da aula que é uma grande pedra no sapato. Como a gente vai conseguir, ao longo da história, desenvolver um método para contar os átomos, né? Não tinha equações, não tinha uma previsão futura, porque não basta você explicar o agora, você tem que fazer previsões sobre fenômenos que ainda serão descobertos. E a comparação, que é o que eu havia falado, por que escolher essa ou não aquela ontologia, né? Ou não outra explicação, se ambas explicavam também ou os fenômenos, só que de outras maneiras. Aí fica. é, Não vamos para cá. Aí o. Bom, o átomo é a ideia do Demócrito e tal, e por consequência se você aceita a ideia do Demócrito, as coisas elas deixam de ser contínuas, sim? Porque um dos pressupostos é de que existe o vazio, e o vazio que vai dar a possibilidade do movimento, do rearranjo entre os átomos. Bom, isso vai ir de frente. hum, Aristóteles vai criar uma teoria que vai contrapor isso nos seus nas suas fundamentações mais básicas, né? Que é o continuismo, que é basicamente a matéria contínua. Então você pode dividir ela o quanto você quiser, que você nunca vai chegar numa unidade fundamental. E durante anos teve esse impasse, o pessoal preferia aceitar aí o Aristóteles, por razões que não vêm ao caso, mas, enfim, não tinha.
O fato é que era apenas uma preferência, não existia de fato não existia um experimento que mostrava que nem a hipótese do contínuo do Aristóteles e nem o atomismo era a melhor explicação, né? Bom, aí a gente vai dar um salto, sair da Grécia, vai ir para França e para a Europa no século XVI, mais ou menos, com Lavoisier. Lavoisier, ele vai tentar começar a engatinhar no que a gente chama hoje de química. Então, ele vai primeiro criar a lei da conservação. Ele vai usar uma balança aqui. Eu tentei desenhar uma balança aqui nesse slide, não deu muito certo. E é um sistema fechado. Sistema fechado é que só troca energia com a vizinhança, tá? Ele não troca matéria. Então, a pergunta do Lavoisier é: quais massas entram e quais massas saem nesse sistema fechado? A resposta é: bom, como a premissa é que o sistema é fechado, então se os gases escapam ou entram, a balança vai registrar uma troca com o ambiente. Mas como o sistema é fechado, então no caso ele não troca matéria com o ambiente. Então a conclusão é: a massa antes é igual à massa depois, ok? Um exemplo disso é bastante didático, que acontece em reações químicas. Você tem 12 gramas de carbono, mais 32 gramas de oxigênio, né? Então aqui você tem 1 mol de carbono, aqui você tem 1 mol de gás, oxigênio, e aqui você vai produzir o dióxido de carbono. Você vê que a massa antes é igual à massa depois. Mas a conservação das massas, ela prova os átomos? Não, não prova, porque você podia ter uma matéria que era contínua e que mesmo assim se conservava. Então a pergunta ainda fica: como provar, né? Um pouco depois, Proust vai criar a lei das proporções, né? Então uma substância pura pode conter seus elementos em qualquer proporção? A princípio, a gente diria que sim, né? Não tem nada que pudesse impedir, mas o Proust vai, através de vários experimentos, ver que não é bem assim que a banda toca, né? Que se você tiver massas de um elemento A e massas de um outro elemento B, eles sempre se combinam em uma certa proporção, tá? É, Então, por exemplo, você tem aqui 1 grama de massa de hidrogênio, 8 gramas de massa de oxigênio. Aqui você tem o dobro, né? Para enfim, aí você divide os dois e sempre vai dar uma proporção de 8. Bom, aqui no Dalton, nos inteiros pequenos, né? Qual que é a questão? Aqui ele pega compostos diferentes, por exemplo, o dióxido de carbono e o monóxido de carbono. Aí ele analisa as proporções de oxigênio e ele vê que tem uma proporção de 2, né? Aqui, se você vê, dobra a quantidade de oxigênio. Então, para o mesmo elemento fixo, as massas podem aparecer em razões simples, ou ora em um, ora em dois, é, ora em proporção de um, ora em proporção de 2, né? Então, a massa do oxigênio presente aqui, ela não varia simplesmente qualquer número, ela varia uma certa proporção fixa. Bom, aí que vem uma ideia de contagem, né? Então, você tem uma unidade de oxigênio para cada átomo de carbono, isso explicaria isso daqui, que você não tem uma variação qualquer, você tem uma variação fixa. E no dióxido de carbono também explicaria, né? Aí, aí a hipótese atômica de Dalton começa a ser criada. Então, cada elemento possui uma unidade característica,
reações rearranjam essas unidades, bem parecido com a hipótese do Demócrito. Compostos contêm números inteiros de unidades e massas observadas refletem massas atômicas relativas. O, o átomo de Dalton, aqui no caso, eu coloquei que é uma unidade contabilística, né? Porque literalmente ele está fazendo uma contabilidade de massas e de proporções, não é necessariamente um modelo inteiro novo. Isso é uma inferência e não é uma dedução baseada em axiomas, né? Então as massas reagem em razões fixas e múltiplas, esse é o dado. Aí ele cria a hipótese, né? Que existem unidades discretas combinadas em números inteiros. O dado favorece a hipótese, mas não elimina, não torna impossível outras explicações. Podem existir ainda outras explicações. Um dos problemas é uma mesma razão de massas pode ser interpretada como ora como se aqui tivesse um menos, né, seria hidroxila, mas não tem. Ou água ou água oxigenada, sem saber quantos átomos existem em cada molécula. Então, a razão macroscópica ela não determina por si só a massa atômica dos elementos. E não tinha uma clareza muito. Não tinha uma clareza, né? No que era átomo, no que era molécula, no que era a quantidade de matéria. Isso ainda estava um pouco turvo. Claro, eles estavam começando, mas enfim. Aqui vem um detalhe muito importante. Em 1811, Avogadro ele vai introduzir um ingrediente, uma hipótese, um ingrediente muito importante e que vai realmente mudar os rumos. É, ele vai introduzir o seguinte ingrediente: volumes iguais de gases na mesma temperatura e pressão contêm o mesmo número de moléculas, tá? É, eu não sei até que ponto o Avogadro ele já tinha conhecimento da equação como a gente escreve hoje, né? PV igual a nRT. Se você tem essa equação em mãos, a hipótese do Avogadro parece bastante razoável, né? Se você tem volumes iguais nas mesmas pressões e temperaturas, óbvio que o número de moléculas tem que ser o mesmo. Só que pela equação geral dos gases ideais. Só que eu não tenho certeza se ele tinha conhecimento dessa equação do jeito que a gente escreve hoje. Ele sabia da proporção, né? Se você deixa a temperatura constante, você aumenta a pressão, o volume diminui, enfim, aquelas equações, né, da isotérmica, da isovolumétrica, da isocórica, mas, enfim, é uma hipótese bastante poderosa essa, e que vai ser muito útil ao longo aqui da palestra. Bom, ela ainda não resolve como fornecer um número absoluto e não torna a molécula visível, mas ela permite comparar densidades, inferir as massas moleculares e separar átomo de molécula. Aí que vem a pergunta, né? Quantas moléculas existem em um mol? E outra coisa, tudo bem, mesmo que ele conseguisse escrever do jeito que a gente escreve, PV igual a nRT, para você determinar o número de Avogadro, ou seja, o número total de moléculas em um gás, esse número é muito grande e com aparelhos rudimentares, ou mesmo engenhosos, mas pouco sofisticados para os que a gente tem hoje, fica praticamente impossível você ter um número explícito de quantas moléculas tem com uma precisão tão grande quanto você queira. Então a gente vai caminhar agora ao longo dessa palestra para encontrar esse número de Avogadro, porque tendo o número de Avogadro eu consigo falar quantas moléculas tem em um mol de gás. E o problema da hipótese atômica está solucionado, porque aí eu já consigo explicar basicamente tudo que eu preciso explicar. A teoria cinética, então a gente vai tentar caminhar nesse percurso. A teoria cinética como choques invisíveis que podem produzir uma pressão visível. Então eu comentei da equação geral dos gases ideais, ela já se sabia dela por uma experimentação fenomenológica, mas não se tinha um modelo ainda
do porquê que aquilo acontecia. Se sabia que aquela equação era válida com base nos experimentos, mas não se tinha um modelo por trás para fundamentar isso, um modelo atômico, né? Então, a hipótese atômica vai partir da seguinte ideia: a pressão é a transferência de momento em incontáveis colisões. Então, você tem as moléculas de um gás e elas vão colidir com a parede, e muitas delas vão acabar colidindo em um tempo que para nós é pouco. Isso vai acabar gerando o que a gente chama de pressão de um gás. Bom, vamos lá. Antes das contas, vamos relembrar o modelo do gás ideal. Moléculas pontiformes de massa m, movimento livre entre as colisões com a parede, tá? As moléculas elas não colidem entre si, elas são invisíveis. Essa hipótese dá para você aceitar ela, porque é só você deixar o gás suficientemente diluído e você tem isso atendido. As colisões são elásticas, ou seja, você não perde energia quando colide com a parede. A ausência de forças intermoleculares entre uma molécula e outra, obviamente, porque o movimento é livre entre elas, então elas não sentem umas às outras, elas são invisíveis em relação às outras. E equilíbrio e isotropia. O que é isotropia? Não existe uma direção privilegiada, eixo x, y e z são iguais. A simbologia eu vou estar deixando aí. Essa demonstração eu fiz em sala de aula, mas é sempre bom refazer, né? Então você tem um momento na direção x de uma certa partícula, ele é mvx, você tem um momento depois da colisão dessa partícula com a parede, o momento é menos mvx, logo a variação de momento é... Aqui o sinal pode ser arbitrário ou menos, né? Mas a variação de momento é 2mvx. Bom, o intervalo entre as colisões. É... A gente, como as moléculas elas não se enxergam umas às outras, então se uma molécula colide com uma parede, a gente vai calcular o tempo para ela colidir com a outra parede. O tempo vai ser a distância 2L sobre a velocidade Vx, já que ela só colide com as paredes. E mesmo se ela colidir aqui com outras paredes, sejam aqui ou sejam aqui, o momento no eixo x vai se conservar. Logo, essa velocidade vai se manter constante. Portanto, a gente calcula o tempo dessa seguinte maneira: 2L, que é o tempo dela sair para cá, vir para cá e voltar para cá, dividido pela velocidade. A força média nada mais nada menos que é pelo teorema do impulso quantidade de movimento. Passa esse delta T para cá, vai ser o impulso. A força média transferida por unidade de tempo em relação à parede vai ser o quê? Vai ser a quantidade de momento dividido pelo ΔT que a gente tinha aqui, que é o tempo entre uma colisão e outra. Bom, isso daqui vai me dar o mvx² sobre L. O ao quadrado aqui faz bastante sentido, porque uma componente de Vx, né, um desses termos de Vx, vem da variação de momento e a outra vem da frequência do choque com a parede. Para várias moléculas eu somo isso, né? Para N moléculas eu vou somar isso. Isso daqui é apenas eu estou somando para N moléculas, já que todas são iguais. E vamos definir uma média molecular. A média molecular vai ser a velocidade quadrática média, tá? Vai ser esse número. Aí você pega, substitui aqui em cima e você chega nisso daqui. Que a força em x nada mais nada menos que o número de moléculas, a massa dividido pela distância vezes a velocidade quadrática média. Como a área da parede a gente está considerando que é um paralelepípedo, então vai ser nada mais nada menos do que L ao quadrado. E a pressão a gente vai definir como sendo a força sobre a área, substituindo, como nenhuma direção aqui é privilegiada, tá? Eixos x, y e z são iguais. Aqui é nada mais nada menos do que o teorema de Pitágoras em 3D. Então você faz aqui primeiro o teorema de Pitágoras no eixo x e y, você tem uma velocidade resultante xy, faz essa velocidade resultante xy, como ela é perpendicular a z, você faz a velocidade resultante xy,
com o Teorema de Pitágoras em relação a mais a velocidade em z, isso daqui vai dar a velocidade total. Então, como nenhuma direção é privilegiada, isso daqui é a hipótese da isotropia, então a velocidade média ao quadrado vai ser igual a 3 a velocidade de x, né? A velocidade média vai ser igual a 3 vezes a velocidade média ao quadrado no eixo x. Então a velocidade média, a velocidade quadrática média no eixo x vai ser igual a 1/3 da velocidade quadrática média total. Então a pressão ela vai, então substituindo a isotropia nessa relação que a gente tinha aqui em cima, a gente vai chegar nessa expressão aqui. Bom, a hipótese de que você só tem energia cinética translacional. Isso é bastante razoável, haja visto que as moléculas elas não se enxergam e não perdem energia entre as colisões. Elas não se enxergam e não existe eixo privilegiado, né? Então a única energia que existe é a energia cinética de cada molécula. Então, no caso, a gente vai definir a energia translacional como sendo N, o número de moléculas, vezes a energia cinética de cada molécula. A energia cinética média de cada molécula. Só que M é uma constante, meio também pode sair fora da média. Então a gente chega nisso daqui. Só que a gente tinha esse valor aqui. Aqui, ó. Então a gente vai descobrir que para um gás ideal monoatômico, a pressão vezes o volume é 2/3 da energia cinética. Agora, como eu já havia falado, a gente já sabia pelo menos nessa época, de uma derivação fenomenológica, a equação geral dos gases ideais, PV igual a nRT. Então, introduzindo a hipótese atômica aqui, introduzindo a aposta cinética dos átomos e a hipótese atômica, e comparando, né, o que a gente já sabia, que era PV igual a nRT, a gente consegue chegar da comparação no que? Da equação, da lei geral dos gases ideais, a gente sabe que o número de mols é o número de moléculas dividido por uma certa constante arbitrária. A gente vai introduzir esse ingrediente. Se a gente introduz esse ingrediente aqui, o que vai ficar? Vai ficar N, o número de moléculas, dividido por R, uma constante, e esse Na também é outra constante. A gente vai dar o nome dessa constante de Boltzmann. Então eu vou ficar com pressão vezes volume é igual ao número de partículas vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura. Comparando as duas expressões aqui, e considerando também que essa parcela aqui de mv², que é relacionado com a energia cinética, a gente vai relacionar diretamente com a temperatura vezes essa constante que a gente acabou de criar. Esse é o ingrediente que eu havia comentado em sala de aula, que é o toque final que faz você chegar na equação geral dos gases ideais via a demonstração da teoria cinética dos gases. Então, aqui desse lado a gente conseguiu ter a energia cinética, e desse outro lado a gente conseguiu ter a energia de um gás monatômico ideal. Esse 3 aparece aqui, tem uma explicação, para os atentos vão se lembrar, que eu acabei de falar, mas não custa relembrar. A aparição desse 3, na verdade, é porque existe um teorema, que é o teorema da equipartição da energia, que eu não falei, que ele fala que para cada grau de liberdade quadrático contribui com meio de kT na energia interna total do gás. Como aqui é um gás monoatômico, ele tem 3 graus de liberdade, então, portanto, ele tem 3 meios de kT. Tá? Bom, então a gente conseguiu relacionar a energia média de uma molécula como sendo 3 meios de kT
Só que aqui você começa a ter alguns problemas. Então, surgiu o preço, né? Agora a 10, a 23 aproximadamente, na época eles não sabiam esse número, né? Mas você tem um número muito grande de trajetórias possíveis. Você não conhece as condições iniciais de cada trajetória. E a questão é, por que que coisas macroscópicas tendem ao equilíbrio, sendo que nas leis de Newton a questão da reversibilidade é muito ela é muito natural. Ou seja, não aparece irreversibilidade nas leis de Newton. Se vocês se lembram, eu até comentei do teorema de Noether, que vai dar origem ao que a gente chama de energia. Né? Energia é a simetria temporal de um sistema. E é justamente por isso, porque as leis de Newton elas são muito simétricas em relação ao tempo. Então, como fazer aparecer essa irreversibilidade? Esse vai ser um ponto que o Boltzmann vai tratar aqui. Aqui é uma parte que vai ser um pouquinho mais pegada na matemática, mas nada de outro mundo, tá? Se você quiser, pode pular, mas eu acho que você vai estar perdendo. A pessoa que pular vai estar perdendo grande parte da história. Então, você conhecendo a velocidade V1 até Vn, seria impossível conhecer essas velocidades seria impossível, como a gente estava falando, porque são muitas moléculas, são muitas condições iniciais. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai substituir. Vamos pegar uma fração de moléculas perto de uma velocidade v. Depois vamos pegar uma fração de moléculas perto de uma outra velocidade v2 e vamos criar histogramas com isso. Ou seja, se eu pegar todos os histogramas de velocidade possíveis para todas as moléculas, a probabilidade de eu encontrar uma molécula que eu queira dentro dessa distribuição de histogramas vai ser igual a 1, né? Vai ser igual a 100%. Bom, temperatura não é uma única velocidade, é uma distribuição média das velocidades. Aqui você tem no equilíbrio a equação de Maxwell, ela vai ser dessa carinha aqui, e a velocidade na verdade vai ser essa distribuição aqui. Desculpa, a temperatura vai ser essa distribuição de velocidades aqui, tá? Então você vê que tem a temperatura T1 e tem a temperatura T2. A temperatura T2 é maior do que a temperatura T1, porque a temperatura T2 tem uma área maior que a temperatura T1, tá? De novo, temperatura ela não é sobre uma velocidade em si, ela é sobre a distribuição de todas as velocidades, ok? Bom, após sucessiva, então tudo bem. Um gás ele pode não começar com uma configuração exatamente igual a essa de Maxwell aqui, que é uma distribuição gaussiana. Mas com o tempo e com os sucessivos choques, ele vai acabar. O gás ele vai, como as colisões conservam um momento, o gás ele vai acabar tendendo a uma desculpa, ele vai acabar tendendo a uma distribuição de Maxwell, que é uma distribuição gaussiana aqui. É basicamente isso. É... Aqui, enfim, eu não vou comentar muito sobre isso, eu só vou comentar que aqui o Boltzmann ele também introduz que a entropia ela é igual à constante dele, né, K de Boltzmann, que a gente já tinha colocado lá em cima, vezes o logaritmo esse ômega aqui, é a configuração de microestados possíveis. Microestados é basicamente isso, quais são as configurações de velocidade, de posição de cada partícula. Então, vários microestados diferentes podem convergir para um mesmo macroestado igual, né? Então, você tem uma temperatura, sei lá, uma temperatura e uma pressão de X, mas existem várias configurações microscópicas possíveis para se atingir para se atingir essa configuração macroscópica de pressão e temperatura. É...
Aqui eu deixei para quem gosta mais de matemática tal, e física também. O slide vai ficar disponibilizado lá no Drive. Um dos grandes opositores que inclusive fez o Boltzmann se matar é o Mach. Então, ele fala, a grande objeção dele era: a ciência deve organizar relações entre experiências, entidades inobserváveis podem ser instrumentos úteis sem receber automaticamente estatuto ontológico. Ou seja, você pode ir lá manipular átomo e tal, mas não significa que eles existem, não significa que a gente tem que aceitar que esses são os constituintes da matéria. E a grande objeção era, como eu já comentei em sala de aula com vocês, a termodinâmica ela foi toda derivada de experiências fenomenológicas. Você não tinha um modelo atômico. Então, por que que eu vou substituir por que que eu vou atrelar a termodinâmica, que a gente sabe que funciona, e, e é uma teoria que é toda fenomenológica, atrelar uma coisa que a gente não consegue ver e que acabou de ser introduzida e que não precisa ser introduzida para explicar o que eu já explicava. Esse era o grande contraponto. Einstein uma vez disse que se ele tivesse que chutar uma teoria física que se permaneceria válida pela eternidade seria a termodinâmica, justamente porque a termodinâmica ela depende de muitíssimas poucas, ela não depende de nenhuma hipótese, ela é puramente fenomenológica. Enfim, é... bom, o impasse no ano de 1900, mais ou menos, a gente tem um impasse. O atomismo já explicava a estequiometria, gases, transporte e equilíbrio térmico, mas ainda faltava isso daqui que era o fundamental. Como contar essas entidades que a gente não vê? Como medir uma constante microscópica, a constante de Boltzmann? Como ligar essas flutuações visíveis, né, de pressão, de volume, a choques invisíveis? Isso que estava isso que estava faltando. Aí que vem a cereja do bolo em 1905, uma das, né? Porque o Einstein soltou várias, soltou quatro no total, mas um dos artigos que ele escreveu em 1905 era sobre o movimento browniano. E é isso que a gente vai explorar agora. Robert Brown, em 1827, ele viu que se jogasse um grão de pólen sobre uma bacia com água, esse grão de pólen ele se movia em trajetórias praticamente regulares, assim, não tinha uma previsão muito clara do que estava acontecendo. E o fenômeno ele se tornou bastante relevante porque ele era resistente a qualquer explicação trivial que se tentava dar. Então, se supôs que era porque o grão de pólen era uma matéria orgânica, então vamos tentar substituir por uma matéria inorgânica. Os resultados se mantiveram os mesmos. Persistente com o metabolismo do grão de pólen mesmo, ou uma reação química, os resultados se mantiveram para diferentes partículas o mesmo. É... Outra hipótese seria porque tem uma vibração na mesa, ou a iluminação, ou alguma diferença de temperatura que gerasse alguma convecção no fluido. De novo, foi repetido várias vezes, o experimento ele se mostrou resistente a qualquer explicação, e ele aumentava para partículas cada vez menores, a distância aumentava, e dependia da temperatura e da viscosidade do fluido, ok? O Einstein ele vai inverter um pouco a pergunta, ele vai falar qual o mecanismo conhecido que poderia explicar essa trajetória irregular observada. Não é a partir dessa trajetória criar uma nova explicação, não. Com o que a gente já conhece, como vamos explicar isso? Então ele vai usar a teoria cinética para tentar explicar isso. Duas escalas numa mesma experiência. Aqui só está falando que como a partícula, por exemplo, o grão de pólen, ele é visível e ele fica colidindo com várias moléculas de água, na média, a maioria dessas colisões vão se cancelar, mas não perfeitamente e vai ter um momento que a partícula vai andar um pouco mais. É por isso que existe o movimento browniano. Aqui, enfim, num regime diluído, vamos considerar,
só existe um grão de pólen na superfície de um líquido. O Einstein ele vai escrever aqui a pressão osmótica. A pressão osmótica que é a mesma que vocês estudam nas aulas de química, de fisicoquímica, né? Você só tem que substituir o R pela constante de Boltzmann e a molaridade, né, pelo número de mols dividido pelo volume. E é basicamente o que está escrito aqui, tá? Não tem muita diferença. Então, a concentração numérica vai ser igual a isso daqui. Bom, aí, para quem. Eu não sei se eu explico isso. Eu explico, vai. Bom, então a gente vai definir a pressão osmótica como sendo isso daqui. A força externa, F, que uma partícula adquire sob uma força externa F, uma partícula adquire uma velocidade Vd. Então a gente vai definir a mobilidade como sendo isso daqui. Se as C partículas por unidade de volume, como a gente tinha definido, C é o número de partículas por volume, o fluxo de deriva, né, o fluxo da velocidade média com o número de moléculas vai ser exatamente esse número, C vezes Vd, que substituindo vai ser igual a BCF, sendo B a velocidade por unidade de força, J é o número de partículas atravessando uma determinada área por tempo. E se a gente escreve que a concentração varia ao longo de x, que as partículas elas migram de uma região mais concentrada para uma região menos concentrada, por isso aparece esse menos aqui, tá? Porque vão da região que tem mais para a região que tem para a região mais concentrada para a região que é menos concentrada. A gente vai escrever a lei de Fick, né, como sendo o fluxo de difusão é menos um certo d vezes esse gradiente de concentração aqui, tá? Isso daqui nada mais é que o coeficiente de difusão. Então, o fluxo total vai ser esse cara. No equilíbrio, esse fluxo total tem que ser igual a zero. A mesma quantidade que vai é a que volta. Então, a gente consegue escrever igualando essas duas, né, expressões no final. A gente chega nisso daqui. Ao mesmo tempo que no equilíbrio mecânico, a pressão osmótica exige que a cadê a pressão osmótica ela exige que essa daqui, a pressão osmótica, a diferencial, né, da pressão osmótica, o gradiente de pressão osmótica, desculpa, é o número de moléculas por unidade de volume vezes essa força. Mas como a pressão osmótica é esse cara aqui e T ela é uma constante, a gente consegue escrever desse jeito aqui. É só substituir e daí vai ficar exatamente isso daqui. Bom, agora a gente já tem duas relações que vai ser bastante interessante a gente substituir essa relação nessa relação. A gente consegue cortar as diferenciais e a gente chega aqui para um gradiente não nulo. A flutuação D e dissipação B são ligadas pela temperatura. Então, aquela partícula do grão de pólen, ela sofre uma flutuação e uma dissipação elas estão relacionadas por uma constante vezes a temperatura, no caso a constante de Boltzmann. Bom, para uma esfera de raio A, que o grão de pólen pode ser aproximado por isso, num fluido de viscosidade eta, a força de arrasto é essa daqui. Em velocidade terminal, a força de arrasto ela é máxima, ela se iguala às outras forças, ela se iguala velocidade a velocidade de mobilidade, tá? Então a gente pode substituir aqui a velocidade de a gente pode substituir e a gente vai chegar aqui B é igual a 1 sobre 6π eta vezes A.
Bom, mas a gente tinha o D, né? Que era a flutuação aqui. Então a gente pode substituir agora o B. E a gente vai chegar nessa relação aqui. Bom, onde que o Einstein-Stokes vale, né? Esse modelo que o Einstein faz para partículas aproximadamente esféricas, que é o grão de pólen, suspensas em um líquido suficientemente diluído, um fluido newtoniano, a água é um fluido newtoniano, e número de Reynolds pequeno. Aqui só está falando que não tem turbulências, tá, no fluido. Ele tá em regime de escoamento constante e condições de não deslizamento na superfície. Ou seja, a partícula está suspensa, né, na superfície. Ela não está exercendo uma força tão grande a ponto de descer e começar a afundar e ficar submersa. É isso daí. Fora desse domínio, a mobilidade hidrodinâmica precisa ser corrigida, obviamente. Bom, a mobilidade da trajetória. Vamos considerar uma densidade de probabilidade da posição. Então, em uma determinada posição, eu vou ter uma densidade de probabilidade de encontrar aquela partícula. A difusão obedece a difusão, ela vai obedecer a mesma estrutura de uma equação do calor, né? Para quem está mais atento aí nas aulas, percebeu que isso daqui é o operador do calor, né? Cadê? Então, enfim, a gente vai de novo impor a normalização, ou seja, se eu tenho essa distribuição, ao longo dessa distribuição, se eu for de menos infinito a mais infinito, a chance de eu encontrar o que eu quero é de 100%. Ou seja, não existe probabilidade de eu não encontrar as coisas. Então, aqui na verdade é um pouco de álgebra que a gente vai fazer. A gente vai definir isso ao quadrado, porque se a gente for trabalhar desse jeito, por simetria, as coisas vão acabar se cancelando. E a gente não quer exatamente que as coisas se cancelem. Então o truque é você usar o quadrado disso, né? Usar a variância disso. Para quem já estudou alguma coisa de estatística. Aí, bom, aqui o D consegue sair para fora é, porque aqui a gente usa, né, o operador que eu falei, e a gente consegue chegar nessa relação aqui. O D é uma constante, consegue sair para fora. E aqui, na verdade, o que a gente vai fazer é algumas integrais por partes. A gente quer substituir essa derivada segunda aqui dessa distribuição de probabilidade. A gente quer tirar a derivada daqui. Então, o que a gente faz? A gente usa a integração por partes. E daí a gente consegue chegar nisso daqui, que a distribuição da posição x... cadê? Não coloquei, mas enfim. É, é igual a 2D. Aí a gente vai integrar no tempo, considerando que na posição 0 é igual a zero. A gente integra e a gente chega que Δx ao quadrado médio é igual a esse valor aqui. Porém, esse valor a gente já tinha descoberto lá em cima, que é o Cauchy-Boltzmann vezes T sobre 2π eta vezes A. Então a gente chega aqui. Então a gente consegue, a partir da variância do 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 os caminhos todos, a variação de caminho elevada ao quadrado e tirada na média, a gente consegue relacionar agora isso que é observável no microscópio, né? Porque você consegue ver essas trajetórias, consegue elevar você consegue medir elas, consegue elevar elas ao quadrado e consegue tirar uma média dessas trajetórias e você vai conseguir ver que de fato isso daqui que é observado em laboratório, isso daqui que é observado em laboratório, a temperatura, a viscosidade que é observado em laboratório, a dimensão da partícula do grão de pólen que é observada em laboratório, você consegue medir isso. E o tempo que você está fazendo essa medição, pronto, você tem tudo aqui, coisas que você consegue observar.
coisas macroscópicas que você consegue observar. E você consegue medir uma coisa microscópica, que é a constante de Boltzmann, que é uma coisa que você não consegue observar e que era a grande pedra no nosso sapato que a gente não tinha conseguido determinar lá em cima. E tendo a constante de Boltzmann agora, aqui é apenas uma inclinação experimental, não tem nada demais. Tendo a constante de Boltzmann agora, a gente ganha de brinde o número de Avogadro. Tendo o número de Avogadro, a gente coloca a pá de cal eterna, né, em qualquer crítica ao modelo atômico, porque agora em um mol de gás, né, usando a hipótese de Avogadro, eu consigo determinar plenamente quantas moléculas tem naquele um mol de gás, né? Então o assunto começou a ficar encerrado. Eu deixei alguns exemplos aqui de dados, de exemplo de calcular o deslocamento quadrático médio aqui para alguns dados um pouco fictícios, mas enfim, aí que vem o Jean Perrin no laboratório. Uma previsão elegante basta ou você precisa convergir? Você precisa fazer milhares de observações, milhares de experimentações em ambientes diferentes para você ver que de fato aquilo está certo. Eu acho que é a segunda opção, né? Que você precisa fazer milhares de vezes isso. E o Jean Perrin fez isso. Então o Jean Perrin ele preparou soluções de grânulos aproximadamente esféricos e ele mediu o deslocamento, a difusão e obteve o mesmo número, o número de Avogadro, tá? Aqui, para quem estudou já alguma coisa de hidrostática, vai ver que na verdade essa massa efetiva aqui você está considerando já direto com o empuxo de uma vez, tá? Enfim, aí aqui é mais uma curiosidade do para quem quiser dar uma observada aí como é que se faz o experimento. Eu tentei reconstruir aqui a parte matemática do experimento. E a força está na convergência, porque agora grandezas observadas como razões de massa, pressão, volume, temperatura, desvio quadrático médio, carga molecular elementar, agora tudo pode ser relacionado com o número de Avogadro, com a constante de Boltzmann ou com razões delas, né? Então fica a pergunta: Einstein provou sozinho? Não. E isso torna mais interessante. Einstein ele derivou uma previsão quantitativa e mostrou como extrair a escala molecular. E o Perrin executou diversos testes convergentes sobre a hipótese experimental e robusta. Então, aí que vem a pergunta, né? O que significa acreditar? É, o que torna uma entidade teórica difícil de eliminar? Ela explica fenômenos anteriores separadamente, produz previsões quantitativas novas, como a gente observou, o conceito de átomo que a gente foi caminhando agora fez exatamente isso. Permitiu intervenções e medições, seus parâmetros sobrevivem a métodos independentes e revisões teóricas preservam um núcleo identificável. Então, aqui eu não estou discutindo modelos atômicos, eu não estou falando do modelo de Rutherford. Rutherford vai vir em 1911, isso daqui é anterior. Isso daqui é o que vai fazer o Rutherford ir buscar o experimento dele das folhas de ouro, do bombardeamento com partículas alfa. Enfim, isso é anterior. É para a gente pelo menos aceitar a ideia, todo mundo está no mesmo barco, de aceitar a ideia de que existe um constituinte da matéria, que é o átomo. Como esse átomo é feito, eu não me limitei, eu não tive a proposta de descrever aqui a história dos modelos atômicos. Eu apenas quis mostrar para vocês que até o ponto de todo mundo estar na mesma folha e aceitar que de fato existe um constituinte universal da matéria, que é o átomo, e daí vamos investigar como que ele é, vamos desenvolver teorias, vamos fazer o átomo de Rutherford, depois o átomo de Bohr, depois o átomo de Sommerfeld, enfim, vamos evoluir os modelos atômicos. Até chegar nisso, primeiro a gente teve que todo mundo aceitar que existia átomo, tá? Porque, como eu mostrei para vocês, o mar não aceitava, né? Enfim. É... Então, o que foi estabelecido? A discretização molecular da matéria, a agitação térmica microscópica, escala comum, que é o número de Avogadro, relações entre flutuações e dissipação,
e a existência de um constituinte estável. O que não foi estabelecido: átomo como uma esfera rígida, literal, indivisibilidade fundamental, estrutura eletrônica e nuclear detalhada, validade universal da mecânica clássica e toda a afirmação dos atomistas gregos, né? O átomo sobrevive à revisão, o elétron mostrou que o átomo possui constituinte interno, Rutherford revelou que uma contração nuclear na carga e massa, a teoria quântica substituiu as órbitas clássicas de Bohr e isótopos separaram identidades químicas de massa atômica única. Bom, hoje, desde 2019, eu falei isso com vocês em sala de aula, que a gente tem 7 grandezas fundamentais da física e nós temos 7 unidades fundamentais. Bom, 2 delas vocês acabaram de ver, a constante de Boltzmann e o número de Avogadro. Bom, por que acreditamos então? Porque unificam regularidades químicas e físicas, porque produzem previsões quantitativas novas, porque parâmetros microscópicos são mensuráveis, porque métodos independentes convergem e porque o conceito sobreviveu a revisões profundas. Então, se átomos não existissem, o que explicaria tão bem tudo isso que não essas coisas, né? Ou alguma explicação muito mirabolante, tipo fadas e gnomos que estão lá juntando as coisas e segurando as pontas para manter o mundo coeso. Enfim, muito obrigado aí por hoje e semana que vem a gente se vê.